Olá, eu sou o professor Ival Medeiros e esse é o canal Física Pai d'Égua e eu vou resolver uma questão de eletrodinâmica. Diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a intensidade de um pulso de uma corrente elétrica em ampere, que em um circuito eletrônico foi submetido a uma função do tempo. Ao longo do pulso, a carga elétrica que o circuito ficou submetido em Coulomb foi de... Então ele quer saber qual é a carga elétrica, vou chamar de Q, quanto é a carga elétrica que ele ficou submetido em Coulomb. Então a gente vai olhar o gráfico. Então aqui mede a corrente, essa corrente aqui deve estar em ampere, aqui nesse eixo é a corrente e aqui o tempo. Só que o tempo em 10 elevado a menos 3 segundos. Bem, a gente conhece a equação da corrente. I é igual a carga dividido pelo tempo. Então, eu poderia colocar carga é corrente vezes o tempo, porque o tempo está aqui dividindo e passa multiplicando. Essa seria a carga se a corrente ela fosse contínua. O que é uma corrente... se a corrente fosse constante. O que é uma corrente constante? Uma corrente que não se altera. Essa aqui não, olha. Em 0 segundos a corrente era 0. Ela zera até 1. E aí 1 vezes 10 a menos 3. Depois a corrente foi aumentando, ela teve um pico. Depois ela foi diminuindo, então não é constante. Mas como a gente tem um gráfico, a gente calcula a área do gráfico, essa é uma propriedade, calcular a área desse gráfico é numericamente igual à corrente, à carga elétrica. Então, para eu calcular a carga elétrica, eu vou calcular a área desse gráfico. Então, essa área aqui é a área de um triângulo. Então, o triângulo é calculado, a área do triângulo é calculado base vezes a altura dividido por 2. Bem, agora aqui no gráfico, parece que está mal feito. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está mal espaçado. Mas cada intervalo desse é 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 intervalos. Então 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então essa é a base. 5 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes a altura. A altura é daqui para cá, que é justamente 8. Então, vezes 8 dividido por 2. E aí aqui a gente divide logo 8 por 2. Isso aqui vai dar 4. Então, a carga ela vai ser 5 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. 5 vezes 4 é 20. Então, fica 20 vezes 10 elevado a menos 3. Eu ainda posso cortar esse 0 com menos 3, vai ficar menos 2. Então, a carga ela vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2. Bem, só que 2 vezes 10 a menos 2, a gente tem que tirar essa potência, porque a potência está muito pequena e não tem resposta com potência. Então, aqui a gente vai imaginar, a vírgula está depois do 2. Para eu tirar essa potência de 10, eu tenho que andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. A potência é 2, então 2 casas. Para a esquerda, porque é menos. Então, tem 1. Aí eu tenho que colocar um 0 para andar mais uma casa. 2. A vírgula para aqui, então tem que ter um 0 na frente. Então, a carga ela dá 0,02 Coulomb. Então, vamos ver qual é a resposta. 20 não é... Aqui, 0,020. Esse 0 no final ele não interessa. 0,02 isso. Então, a resposta correta, alternativa B de bola. Bem, se você gostou, dê um like e assine o nosso canal também. Assine porque toda semana a gente está postando vídeo aqui. Praticamente todos os dias da semana. Muito obrigado e até a próxima.